Olá! Já estamos aqui a postos, onde a gente traz hoje como tema família como a fonte da vida. Vou aguardar enquanto... Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda! Bom estar novamente aqui com vocês. Já estou preparando aqui, tudo pronto, onde a gente vai trazer hoje como tema a família, né, como a fonte da vida dentro da visão sistêmica e percebermos dentro desse processo a grandiosidade que é a nossa vida e, de certa maneira, o que nós estamos fazendo hoje com a nossa vida, né? Então hoje é o tema que nós vamos trazer agora, dando início então a... Bem-vindas, bem-vindas, oi, que bom encontrá-las por aqui. Olha, tem gente de Tangará, que delícia! Campo Verde, Jaque Guirra, bem-vinda, Jaque. Que bom encontrar vocês. Então vamos lá. Nós vamos trazer... O áudio tá legal? Tá bom? Estão me ouvindo bem, né? Então nós vamos trazer hoje como tema a família como fonte de vida, né? E para a gente começar então a falar de família, nos percebermos em todo esse processo, nesse contexto, o que vem a ser a família dentro da visão sistêmica. O que vem a ser a família dentro da visão sistêmica. Então nós estamos aqui, ó. Aqui a gente tem, vocês conseguem perceber aqui, um grupo de famílias. Imagine que aqui está você e aqui todo o seu contexto familiar. Então dentro da visão sistêmica, a família é considerada esse todo. E sendo a família esse todo, ela faz parte de relações contínuas que estão interligadas entre si. E quando há mudança em um desses membros da família, também há mudança nos outros membros da família. E é interessante que na hora em que eu estava constituindo aqui esse campo familiar, eu até representei aqui como a minha família de origem, né? A gente vai falar sobre isso. O que é a minha família de origem? É por onde a vida vem. Então nós temos aqui dentro desse sistema familiar, desse todo, uma pessoa, esta pessoa que sou eu, que vivo em diferentes sistemas. E por esses sistemas eu influencio e também sou influenciada. Então, por exemplo, a gente percebe às vezes que quando há um desequilíbrio dentro desse sistema familiar, ele pode provocar um desequilíbrio em um indivíduo. E isso vice-versa, né? Quando alguém da família sofre, quando alguém é acometido por algum tipo de desequilíbrio, isso acontece também em todo o sistema familiar. Então, por exemplo, dentro do meu sistema familiar, a minha mãe tem uma ligação muito forte com uma prima dela. Com uma prima. Esta prima, ela é filha do irmão com uma outra família. E essa prima da minha mãe tinha um filho que estava envolvido em processos aí depressivos, envolvido com drogas. E o fato é que dentro desse sistema familiar, que percebam que eu nem representei aqui, né? Aqui está a minha mãe, os pais da minha mãe, eu não coloquei os irmãos, percebam que a família é esse todo. Esta prima é filha de um irmão e quando esse filho passa por esse desequilíbrio, tanto a minha mãe quanto o meu pai se voltam para esta prima dela e para este filho.
Infelizmente ele veio a falecer, né? Não teve algumas consequências aí, mas o fato é que este sistema que estava bem distante também foi influenciado e influenciou esse sistema que veio aqui por nós. E muitas vezes, se nós enquanto filhos não temos uma conduta correta na vida, nós ficamos presos a este amor, a este olhar dos pais. Olha, ao invés dele olhar para mim, olha para onde ele está olhando, lá distante. Então a gente fala desses vínculos de amor. A vida só é possível por meio da família. Não existe outra forma da vida chegar até nós. E essa vida, ela vem seguindo através de gerações, como é e como se mostra. Então, quando a gente percebe para esse contexto de família, ao olharmos para a família, ela nos traz limitações, mas ela também nos traz possibilidades. E quando a gente olha para a nossa família com o nosso olhar, nós trazemos diversos julgamentos de valores, como certo, errado, boa, ruim, negativa, positiva. E percebe que isso são conceitos e julgamentos de valores que nós projetamos na nossa família. Porque a família, ela é assim como é. Por meio desses nossos julgamentos, imersos em dores emocionais, cheio desses conceitos de certo e errado, nós nos perdemos. E muitas vezes, esses julgamentos que nós temos sobre a nossa família, sobre o nosso pai, sobre a nossa mãe, sobre o nosso avô, sobre a nossa avó, não são nossos, mas sim da nossa mãe, do nosso pai, da nossa tia, da nossa avó. Então são conceitos que nós compramos, que também muitas vezes não é nosso, mas por conta dessa influência que nós também podemos influenciar. Então hoje a minha intenção é trazer para vocês um pouco mais de clareza do papel que você representa dentro dessa família, para que você possa, nesta família, ser luz e não escuridão, ser possibilidades e não limitações, olhar para o lado luz da sua família. Então veja, você hoje, a sua vida só é possível porque os seus pais permitiram. Vou explicar, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vejam. Vou repetir, a sua vida só foi possível porque seus pais permitiram. E agora eu quero que vocês pensem comigo. Quantas gravidez inesperadas ou não programadas foram vividas nessa família, na sua família, no seu contexto familiar? Ainda há aqueles que planejaram, aquele pai e aquela mãe, que imaginavam e no seu planejamento era um filho, era um menino. E você, toda atrevida, toda teimosa, falou: não, agora é a minha vez. E veio você, mulher. Então percebam quantas dificuldades, quantos desafios os nossos pais tiveram que enfrentar para que a sua vida, seguir a sua vida adiante, para levar a sua vida adiante. E o fato é que você chegou ao mundo por meio dos seus pais. E vejam que se fossem outro pai, outro homem, outra mulher, outra mãe, não seria você. Você estava naquele exato momento, você estava pronto. Quando você estava pronto, por meio daquele homem, você fecundou o óvulo daquela mulher e eles, em comum acordo,
consciente ou não. Veja, o homem e a mulher, em comum acordo, de maneira consciente ou inconsciente, disseram sim a você. E você mudaria todo o contexto da vida deles. Este homem e esta mulher poderia a qualquer tempo ter interrompido esse processo de família, esse processo de vida, esse processo seu. Ou, como nós vemos muitos abortos, natimortos, abortos espontâneos, ou talvez você mesmo poderia ter interrompido esse seu processo de vir para a vida, de estar na vida. Mas o grande fato é que você escolheu vir. E seus pais, você estava pronto. Talvez os seus pais não estivessem prontos ainda. Mas o grande fato é que eles disseram sim. Sim para você. Sim para a sua vida. E aí é muito importante, assim, ao mesmo tempo é louco da gente perceber, e aqui eu quero trazer essa grande reflexão do quanto vale a nossa vida, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Você preparou, você estava pronto naquele momento certo, por meio deste homem, por meio desta mulher, que naquele exato momento, oi Marcos, bem-vindo, naquele exato momento, como se dentro desse seu universo sistêmico, tudo estivesse pronto, preparado para você chegar. E aí, você, entre tantos espermatozoides, naquela briga, naquela corrida de muitos e muitos espermatozoides, você correu na frente, você chegou primeiro, você escolheu. E aí, este espermatozoide foi fecundado e a vida chegou até você, por meio deste homem e desta mulher. Vocês compreendem quando a gente diz dentro da visão sistêmica que o pai é o certo e a mãe é a certa para você? Porque primeiro a escolha foi sua, não foi deles. Muitos pais nem preparados estavam para receber você. A escolha foi sua. Oi, Laine, bem-vinda. A escolha de vir foi sua. Você escolheu este homem e esta mulher. Compreendem quando Bert diz que esses pais são os pais certos para nós? E isso é meio louco, né? Porque no final das contas, eu muitas vezes já disse, já atendi pessoas dizendo, eu não pedi para nascer. Eu não queria estar neste mundo. E olha que louco, porque nós, naquele momento, diante de tantos desafios, e o nosso primeiro sucesso na vida foi fecundar o óvulo de mamãe por meio de papai. Maluco isso, né? Eu tava preparando, eu falei, nossa, quantas fichas em mim também foi caindo. E veja, o primeiro sim que você recebeu na vida foi do seu pai e da sua mãe. Você compreende agora, consegue compreender o quão grato nós devemos ser aos nossos pais, porque talvez essa mulher não estivesse pronta. Esta mulher e esse homem, independente se viveram juntos ou não, se isso aconteceu por meio de um estupro, por meio de qualquer situação que seja, eu não vou entrar no mérito legal da questão, eu estou entrando no mérito da vida, do como a vida chegou até você. E aí vejam que do jeito que foi para esta mulher e para este homem o desafio de dizer sim e levar a sua vida adiante. O grande fato é que na medida em que nós vamos crescendo, nessa jornada nossa da vida, nós vamos nos identificando com várias identidades nossas, com diversos papéis que nós vamos assumindo na vida
e que estão ligados aos nossos vínculos. E são identidades que nós criamos por meio do processo de comunicação. Lembra quando eu disse? Muitas vezes você está comprando ideias, comprando coisas que não são suas. Você comprou de outras pessoas. E aí vejam, quando a gente inicia esse processo da família, nós temos o homem e a mulher. E ele começa nesse processo de aceitar cada um assim como é. E aí é interessante, né? Porque aí a gente encontra algumas mulheres que falam, nossa, olha, o meu marido é maravilhoso, mas a minha sogra, né? Ou aquele cunhado folgado. Vejam, olhar para a família é reconhecer aquilo que é. Nem é certo, nem errado, nem é bom, nem é ruim. É assim como é. E isso é como é por meio dessa relação íntima da família, por meio desses vínculos. E vejam que o vínculo mais profundo dentro desse processo da família, de gerar a vida, nós temos aqui um homem e uma mulher que dentro desse gesto profundo de amor, os dois geram uma só carne. Os dois. Esse vínculo que vem daqui, é capaz de gerar uma só carne. E aqui dá início ao que nós chamamos de família, família atual. E aí, por exemplo, a gente vê algumas situações em que as pessoas estão num segundo casamento, num terceiro casamento, e quando é que realmente este homem ou esta mulher está totalmente liberado para esta nova família? Quando é capaz de ambos gerarem uma nova família, aquilo que nós chamamos de família atual. O fato é que muitas vezes nós estamos emaranhados, e aqui é interessante, ó, que quando eu coloquei a minha avó paterna, ela está voltada para trás, né? Considerando aqui a frente para vocês. E quando a gente olha aqui, a minha avó materna, eu coloquei por 2 vezes voltada para trás. Então veja que dentro dessa dinâmica familiar, a vida é um constante movimento. A vida ela é uma constante mudança. A vida é movimento. E o fato é que dentro desse movimento da vida, os nossos pais, que são homens e mulheres comuns, como os nossos avós, que são homens e mulheres comuns diante dos nossos pais, respeitada a sua ordem, eles vêm primeiro, por isso, portanto, são grandes diante de nós. Muitas vezes a nossa família não acompanha esse movimento da vida, não acompanha esse avanço do tempo, não acompanha essa evolução. Por quê? Porque dentro desse sistema familiar existem sistemas de crenças, existem leis, existem regras, limitações que estão fechadas em si. Elas não acompanham esses processos de mudança, a não ser aquilo que me favorece. E quando a gente olha para essa percepção de mundo, o mundo ele é um processo, movimento, é uma constante evolução, desde que o mundo é mundo, inclusive a evolução nas novas concepções, inclusive de família, né? Com essas novas concepções de família, também surgem novas dinâmicas familiares. Isso gera também novos valores. Isso também gera novos sistemas de crenças. Nós estamos vivenciando agora um grande momento de mudança, né? Mudança em fatores econômicos, mudança em fatores políticos, mudança em fatores sociais, culturais, tecnológicos. Mas isso não é só hoje.
E nós estamos tendo esse privilégio de vivenciar, inclusive eu aqui. Para quem já acompanha as minhas palestras presenciais, sabem o quanto é muito dinâmico, o quanto tem interação, o quanto tem energia. Então eu estou aqui me desdobrando, buscando formas para que tudo isso ainda se sustente dentro desse processo de evolução que nós estamos vivendo, para que o meu conhecimento continue ainda a chegar às pessoas. Então percebam, quando a gente fala de família, desse contexto de família, cada membro da família é um ser individual e ao mesmo tempo coletivo. Percebem? É coletivo e ao mesmo tempo individual. Por isso, um membro influencia os outros membros e também é influenciado. O grande passo é descobrirmos e estarmos nos nossos devidos lugares dentro desse contexto de família. Como assim, Cássia? O pai tem o lugar do pai, a mãe no lugar da mãe, o filho no lugar do filho, porque cada um é um. Às vezes eles são até parecidos, às vezes são diferentes, extremamente diferentes, opostos. Mas o fato é que cada um é um. Cada um no seu lugar, no seu tempo e na sua época. E o que nós percebemos muito forte nesse contexto de família é, por exemplo, quando alguns pais querem educar os filhos como se eles estivessem ainda no seu tempo. Né? E a gente ouve muito os pais dizendo, porque na minha época era diferente, porque na minha época não é mais assim. E ainda nós percebemos alguns filhos que projetam algumas necessidades e desejos seus não realizados nos seus filhos, né? E aí nós queremos escolher a vida que os nossos filhos devem ter, a profissão que os nossos filhos devem ter, o tipo de vida, o estilo de vida, que tipo de companheiro, que tipo de companheira. E aí nós vamos entrando nessas identidades dentro do meu projeto de vida. E aí, se nós dissemos que a vida é um movimento, o que acontece com esses pais? E muitas vezes até com esses filhos que não permitem, não aceitam viver a sua vida, porque existe uma necessidade muito grande desses filhos de serem aceitos pelos seus pais, serem amados pelos seus pais, e aí eles deixam de ser filhos para serem a satisfação dos desejos dos seus pais não resolvidas. E é interessante que recentemente eu estava conversando com a minha mãe. Oi, Vanessa, bem-vinda, ainda há tempo. Conversando com a minha mãe, né, num diálogo bem gostoso, e aí a minha mãe dizendo, né, que na infância dela, ela não teve boneca. A boneca dela era uma espiga de milho. E o cabelo da boneca eu não vi, mas eu imagino, né? Eu já tenho essa imagem formada na minha cabeça. E as espigas eram o cabelo da boneca. E logo quando eu me lembro da adolescência, a minha mãe disse que o maior desafio dela, ela teve que trabalhar muito cedo. E um dos primeiros salários dela, quando ela pôde pegar e falar assim, olha, agora eu posso, foi comprar uma boneca para mim e para minha irmã. Na verdade, eu me lembro de 2 bonecas que a minha mãe comprou, que foram muito importantes para mim, mas elas foram importantes para mim, dada a importância que ela tinha para minha mãe. E foi interessante que a minha mãe reconheceu e disse assim, sabe, filha, na verdade, aquela boneca que eu dei para você era o meu desejo de ter uma boneca. Talvez vocês para vocês nem fossem tão importante assim. Mas para mim foi um desejo tão satisfeito, né? Então percebe, muitas vezes nós estamos imersos nessas dores, projetando tudo isso nos nossos filhos, ou nos nossos pais, ou nos nossos avós, né? Filhos que são aí criados por avós e consideram os avós como pais, tios como pais. Excluem os seus pais desse papel de pai, desse papel de mãe.
E aí percebem que se a vida é movimento e cada um tem o seu lugar, eu caminho com essa forma de pensar na contramão da vida. E aí a gente entende, né? Depressão, ansiedade, estresse. Por quê? Porque nós estamos andando e caminhando na contramão da vida. Ao invés de vivenciarmos a vida que é nossa, nós vivenciamos a vida e histórias daquilo que nos contaram. E é interessante que muitas vezes eu atendo alguns filhos aqui que dizem, olha, a minha mãe, o meu pai era assim, assim, assado, ele abandonou a família. E eu pergunto, você vivenciou isso mesmo ou alguém te contou? Você teve alguma parte em que você realmente, de fato, vivenciou? E na grande maioria das vezes o que eles dizem é, não, a minha avó me disse que era assim, a minha tia me disse que era assim, a minha mãe me contou. Então vejam que é muito importante aqui, filhos, vocês entenderem e compreenderem que a sua vida não é a vida dos seus pais. Pais, é muito importante vocês compreenderem que a sua vida não é a vida dos seus filhos. Cada um aqui dentro desse sistema é um. Cada um tem a sua história. A mulher tem a sua história, o homem tem a sua história. Os filhos também têm a sua história. E aí a gente percebe filhos que querem privar, pais que querem privar filhos de viverem a sua história. A família é um constante processo de mudança. E a gente já está caminhando aqui para encerrar essa live. Eu quero trazer aqui uma reflexão, né? Quando nós nos perdemos na nossa vida, nós perdemos também o nosso propósito. Todos nós nascemos com um propósito na vida. E esse propósito é de levar a vida adiante. A família, quando ela entra neste emaranhado, ela perde o seu propósito. Os pais hoje, ao invés de obterem o respeito dos filhos, estão vivendo cheio de culpas e querendo satisfazer o desejo dos filhos em troca de amor. E aí já não é mais respeito, né? Aí esses pais começam a se posicionar em lugares diferentes dos seus. E com isso, os filhos também vão precisar ocupar outros lugares. E aqui, os pais, os filhos, a família perde a força. Repetindo, a família é um sistema. E esse sistema, ele está em um conjunto de elementos interligados, interconectados, em uma constante relação de mudança. Manter esse equilíbrio ao longo desse processo de desenvolvimento vai nos ajudar a nos mantermos no caminho do meio, através desses estágios de evolução, que a vida é esse constante processo de mudança. Sem exceção, todos nós temos um propósito em comum. Ao nascermos, esse propósito é dar sequência à vida. Sem exceção, todos nós nascemos para seguir e evoluir. Quando nós nos sentimos travados na vida, os nossos desequilíbrios já começam a surgir. E o sistema familiar, nós já sabemos que ele traz consigo o destino de muitos. O seu destino também está espelhado no destino da sua família. E de forma inconsciente, nós somos tomados também por esse destino, a serviço de quem? Da família. E desta forma, nós vivemos destinos que não são nossos. Nós repetimos histórias, nós repetimos padrões
que estão presentes nesse sistema familiar. E com isso, quando nós não vivemos a nossa vida, a nossa história, nós vivemos na culpa, no desejo de pertencer, no desejo de ser amado, no desejo de ser visto, em todas as nossas necessidades e dores humanas. E é importante resgatar neste momento as duas energias principais que a nossa família nos traz, que é a energia masculina, a energia que vem de todos os homens da nossa geração, que é a força, a garra, a atitude, e a energia feminina, que vem de todas as mulheres, de todas as gerações, que é o amor, o carinho, a sensibilidade. Desta família nós recebemos toda a luz e toda a escuridão, presente no nosso sistema familiar por diversas circunstâncias. Muitos se colocam um ao lado do outro, ou muitas vezes nós nos colocamos olhando para o nosso sistema familiar e nele nós buscamos um lugar que desejamos ocupar, um lugar que muitas vezes não é o nosso. Então eu pergunto para você, qual é o seu lugar no seu sistema familiar? Qual é a vida, qual é a história que você está vivendo, que você está construindo? A sua história é a sua história. A história dos seus filhos não é a sua história, é a história dos seus filhos. A história dos seus pais é a história dos seus pais. Encontrar o seu lugar correto e devido por meio de um posicionamento assertivo é tomar o seu destino nas suas próprias mãos. E desta forma, eu quero que vocês observem este movimento, tá? Olha o que eu vou fazer. Desta forma, você pode crescer, se tornar adulta, junto da sua criança, a sua criança interna, a sua criança que por vezes talvez teve que crescer muito rápido dentro desse sistema. E desta forma você então se direciona para o futuro, seguindo no agora, respeitando e deixando as histórias que você carrega com quem pertence, com honra, com respeito, honrando a história de cada um, respeitando e deixando a história de cada um, compreendendo que essa história é deles, é a história deles, e por isso você pode fazer diferente com a sua história, por meio das suas decisões e também de renúncias, tomando a responsabilidade de fazer as suas escolhas e assim também podendo construir a sua história. Que você possa acolher essa criança interna com todas as suas dores, ser grata à vida que chegou até você por meio dos seus pais, que disseram sim, que você possa também voltar hoje para os seus pais com seu coração e agradecer a vida que eles lhe deram. O resto, você agora já pode fazer por você. Eu vou ficando por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algo a colocar? E se vocês puderem dizer por que valeu a pena acompanharem essa live, por que foi importante para vocês, eu vou ficar muito feliz aqui de ouvir o comentário de vocês. Eu vou aguardar mais um pouquinho para ouvir o feedback.
Me comentem aí. Por que foi importante? Por que valeu a pena para você? Gratidão. Alguém mais? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Vamos dar aí continuidade a essas lives. Ah, você perdeu tudo, né, Vanessa? Eu vou deixar aqui salva, tá? E aguarde aí, em breves eu vou estar editando. Muito aprendizado para o nosso viver. Maravilha, gratidão, Sandra. Eu vou estar disponibilizando aqui também. É uma novidade. Estou habilitando o canal do YouTube. Fez você refletir sobre a vida, entender a história familiar e saber da sua história. Gratidão, Marcos, que bom. Gratidão. Fiquem atentos porque eu desejo aqui fazer um construto dentro desse processo para que a gente possa cada vez mais ir nos posicionando nesse lugar desta vida, tomando a nossa vida na nossa mão e podendo construir a nossa história. Gratidão a cada um de vocês. Um beijo.